Uh. Yeah. Fala, galera! Alci, solta o porco, meu amigo. Alô, rapaz, e salve, meus comparsas de resenha e galera que nos segue aqui no nosso canal. É muito bom estar aqui com vocês. Já estava com saudade dessa resenha aqui com todos vocês. Mas antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero saber de vocês aí. Como é que vocês estão por aí? Fala comigo, Bruno. Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Aqui nesse calor de Niterói, a Alci tá fresquinho, nesse Canadá gelado, essa Vancouver. Tá frio ou tá fresco aí, Alci? Rapaz, eu diria que para as temperaturas que a gente pega aqui, tá fresco, tá 10 graus aqui agora. Ainda tá bom. Então tá fresquinho. 10 graus, tá fresco. Pô, 10 graus aqui em Niterói, o nego tá de touca, cachecol, batendo queixo, caramba aqui. Mas aqui a gente tá uns 27, 28 graus, tá bastante quente. Mas estamos bem, tudo certo. Saudade de vocês. Queria lembrar vocês, dar aquela moral pra gente, seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Twitter, @freeplay_br, que aí a gente vai seguindo, crescendo junto, caminhando. E aí, Thiago, como é que tá aí na Flórida? Aqui tá maravilhoso, o dia tá gostoso, estamos aqui por volta dos 23 graus. Então, realmente aqui tá fresco, sim. Aí não, aí já tá mais friozinho, né? A melhor Mas eu sei do temperatura que você até tá agora, falando. hein? Mas eu sei do que ele tá falando. Eu sei que 10 graus, para quem chega Você negativo... já chegou a muito pior do que eu chego aqui, pô. Já, com certeza. Então eu sei que 10 graus tá maravilhoso. Bom, galerinha, hoje aqui nessa resenha a gente vai falar sobre umas mudanças que estão acontecendo na NFL. Então, tem várias mudanças de regras, muitas coisas vão mudar de 2024 para 2025. São regras importantes para que você não chegue na próxima temporada e falar, ué, por que está acontecendo isso? O que mudou? Isso aí na NFL, calma aí, coloquei no canal errado? Não. Então, a gente já vai trazer aqui uns exemplos das coisas que vão mudar, a gente vai discutir se isso foi bom, se foi negativo, e também eu vou querer saber a opinião do Bruno, assim, né? E depois vocês também podem colocar nos comentários aqui se vocês gostaram das regras, se vocês acham que não, que poderia ser diferente. Isso vai dar um bom norte aí para que a gente possa gerar essa discussão, né? Então vamos lá, vamos falar da primeira regra. Eu acho que essa é uma regra bem fácil, não muda muito, é a regra do terceiro desafio, né? Antigamente a regra era o seguinte: se você acertasse o primeiro e o segundo desafio, você tinha direito ao terceiro desafio. Agora a regra é: se você acertou o primeiro ou o segundo, tanto faz. Você tem que acertar um e isso te disponibiliza o terceiro desafio. O que você acha, Bruno? O que você acha? Essa regra é melhor, é pior? Dá mais vantagem? Dá mais desvantagens? Não é questão de vantagem ou desvantagem, mas eu gosto porque dá mais chance do time, como é que pode dizer, evita de ser cometida uma injustiça. O cara tem mais chance de ser revisto uma jogada que, infelizmente, o juiz não viu, apesar de ter um esforço da liga para isso acontecer menos vezes possível, mas às vezes acontece, ser humano é falho. E eu acho que quanto mais possibilidades, sem ser exagerado, mantém o ritmo do jogo e facilita para não ser cometida injustiça. Eu sou da opinião que o time tinha que ter quase que ilimitados aí desafios, porque o cara não tem culpa da arbitragem apitar errado contra ele. Mas, enfim, já é um avanço, acho que melhora em relação à regra anterior. E você, você? E lembrando que, cara, o que prevalece é a marcação da arbitragem no campo. Então, o cara, quando pede desafio, eu digo, o técnico, quando lança lá a flag vermelha no campo, desafiando uma marcação de campo, ele já está em desvantagem, né? Então, tipo, se não houver evidências através das câmeras que tem no campo, ele não tiver evidências claras de que o que o técnico está desafiando está de acordo com o que ele está pedindo, vai prevalecer a marcação do juiz, né? Então, eu achei que também melhorou no sentido de, cara, tô dando mais uma oportunidade, né? Tô garantindo que esse time, ao acertar um dos dois
desafios que ele já inicia no jogo, ele vai ganhar o terceiro. E eu acho que isso é bom também, porque os times, eu acho que ganham aí uma possibilidade de trabalhar com como é que eu posso dizer, com estratégia, entende? Ele não fica tão preocupado, se eu gastar esse desafio aqui no início, eu corro o risco de não ter o meu terceiro, entendeu? Ou de ter que ficar, eu perdi o primeiro e eu vou ter que ficar segurando esse outro aqui, porque eu não vou ter direito a um terceiro lá no final. Então, isso ajuda os times, eu achei que melhorou para que os times possam trabalhar as suas estratégias durante o jogo. Lembrando que isso não contribui para atrasar o jogo, porque se o cara perder o desafio, ele perde o tempo dele, né? Então, Sim, você sim. mantém aí aquela questão de penalizar para você não ficar enrolando o jogo, esfriando só por estratégia. Você acaba sendo penalizado se você errar, perdendo seu tempo, isso continua. Então, acho que equilíbrio equivale. Exatamente. Eu acho que vocês foram bem pontuais, né? A regra eu acho que só traz melhorias para os times que normalmente sofrem, né? Porque o challenge, basicamente, eu sofri uma injustiça durante o jogo e eu quero que seja revisto. Se vai ser revertido ou não, é outra história, mas eu quero que seja revisto. E aí você, pelo menos, tendo a oportunidade de ter uma revisão assertiva, te dá mais uma, né? Que antes era obrigatório ter duas. Isso é positivo, né? Porque às vezes você viu uma coisa que pode ter acontecido ou não, você gastou seu timeout, o juiz falou, cara, não dá para ter 100% de certeza para reverter. Então você perdeu seu segundo timeout e acabou, você se deu mal. Mas aí você tendo a terceira, acontece um outro lance polêmico, você ainda tem a chance dessa revisão, né? Acho que vem bem aí para melhorar o enredo do jogo. É isso. A despeito dessa regra, a gente seguindo aqui, nós temos uma que eu acho que vai impactar bastante, acho que é aliada até essa própria regra do desafio, porque algumas faltas, né, que antes o técnico precisava lançar a bandeira, a flag vermelha ali e desafiar. Agora houve uma expansão das jogadas possíveis de conferência no replay. Então, uma vez que o juiz tenha marcado e talvez tenha ficado em dúvida, o próprio juiz pode chamar e falar, não, espera aí que eu vou lá conferir. Então, jogadas como jogador out of bounds ou estouro de cronômetro, que às vezes fica aquela ali, pô, será que estourou o cronômetro ou não estourou? O juiz pode, por vontade própria, né? Falar, não, peraí, eu marquei, mas eu vou checar se estourou realmente ou não. Então, isso evita também, eu acho que, jogadas contestadas, né? O que você acha? Que essa regra vem para melhorar ou não, pessoal? Fala aí comigo, Bruno. Cara, eu acho que a linha de raciocínio, a ideia dessa alteração segue a mesma da anterior. É minimizar o número de injustiças cometidas no jogo. Na verdade, cada mudança de regras que visa um pouco disso, né? Deveria. Então, deveria. Assim, ao mesmo tempo que você conceder mais possibilidades de um time desafiar alguma coisa, você possibilitar que os árbitros possam rever mais lances ou mais infrações, você aumenta ou melhor, diminui a chance de alguma injustiça ser cometida. Então, acho super válido, acho muito bom. A gente assistindo as partidas em casa, caraca, rever lá isso lá, é claro que tá ali, mas o juiz era impedido de rever aquele tipo de jogada, e agora aumentando esse leque de jogadas que ele pode revisar, acho que vai melhorar aí em questões de injustiça para o jogo. Vai possibilitar um jogo mais limpo, talvez, né? Sim. Vai trazer mais claridade até para o próprio juiz, né? Porque, por exemplo, o cara pisou na linha ou não, o cara estourou o cronômetro, que nem os exemplos que você falou, né? Então, tipo assim, às vezes o próprio juiz não tem consenso entre eles, e aí, meu amigo, quem tiver ali, o BO é seu, Bruno, chama aí o que você quiser. Aí o juiz fala lá, não pisou. Aí daqui a pouco, 5 segundos depois, mostra no replay lá no estádio, no telão, o cara pisando claramente fora. Aí dá aquele reboliço, a torcida fica nervosa, você que é torcedor, você fala assim, cara, como que o cara não vê isso, entendeu? E às vezes assim...
E a longo prazo, isso influencia no resultado do jogo, porque você mexe com o psicológico do jogador, que vai ficando insatisfeito, começa a não raciocinar direito, até, quem sabe, se o cara for mais descontrolado, cometer uma falta de violência desnecessária, por exemplo. Pô, aí você começa a mexer por conta de uma revisão que você podia fazer de forma simples lá atrás, entendeu? Então acho Não, boa essa regra. E aí, por que eu tô falando? E aí é uma coisa legal deixar claro para a galera que está nos assistindo. Galera, ninguém aqui é especialista em arbitragem. A gente simplesmente pegou, né, as regras que a gente, para a próxima temporada, estão sendo incluídas, estão algumas sendo regras, né? Algumas delas, lemos e estamos trazendo aqui a nossa opinião do que a gente acha que pode impactar nos times, que pode impactar dentro de campo, que pode alterar, e a gente só vai ter certeza de como elas vão impactar dentro de campo, como vai impactar o juiz, como vai impactar os times, o técnico, nessa temporada. E o que é legal é que a própria NFL ela já coloca assim, cara, se a gente achar que não foi bom para a liga, não foi bom para o jogo, na próxima temporada eles podem tirar. Então, como o Thiago falou, essa jogada, por exemplo, que o jogador pisou na linha, o juiz não viu e deixou seguir, muitas das vezes ficava a pender do técnico ir lá e jogar a flag. E falar, não, olha só, para aí que ele pisou. Só que, cara, muitas das vezes, se ele já gastou o primeiro a flag lá, né, eu estou meio que fazendo um mix com a regra anterior que mudou, se ele já gastou uma primeira e perdeu, né, ele fica com receio. Então, agora, né, você vê que uma está meio que compensando a outra, né, uma regra puxando a outra. Então, estão tentando ali, como o Bruno falou, trazer um jogo mais justo, né, na medida do possível, né? Na medida do possível, um jogo mais justo para tornar o jogo mais aprazível, porque sempre ficava aquele negócio, né? Caraca, não é possível, ele não vai. E agora eu acho que traz celeridade para a própria arbitragem falar assim: não, peraí, vamos lá checar isso. Sim. Próxima regra que a gente trouxe para comentar hoje, conversar, é um ajuste que os times podem fazer agora de lesionados para os playoffs. Não tem mais limite, eles podem ajustar o seu elenco de forma ilimitada no que diz respeito a ativar o jogador que estava na IR, trazer de volta para o elenco. Isso, em termos de playoffs, tinha umas limitações, né, de data, de quantidade, e impactava em estratégia e impacto que o time trazia para os playoffs em si, que é a parte decisiva do jogo, né? Como é que vocês acham que isso pode mudar, alterar a dinâmica das partidas, da temporada regular, dos playoffs? O que vocês acham que vai trazer de impacto esse novo ajuste? Eu acredito que isso vai melhorar muito, né? Principalmente para os times que têm grandes nomes que se machucam durante a temporada, né? Isso vai permitir que esses atletas, tanto quanto os outros que suprem outras funções do time, que eles retornem que eles deixaram ficaram com lesão na temporada regular, né? Eles possam voltar para os playoffs. Isso vai trazer mais atletas para jogar. Isso vai trazer mais competitividade, acredito eu, para os times que sofrem com essas lesões, né? Um dos times para mim que, por exemplo, sei lá, os corredores de Baltimore, que, vamos lá, a maldição existe lá e todo mundo sabe disso. Então, como tem o Baltimore é um time que se lesiona muito, eles têm esse benefício de trazer esses jogadores, porque a regra antigamente limitava, vai poder trazer mais desses atletas que se machucam nos playoffs. Então, acredito que sim, isso vai melhorar a vida dos times que têm muita lesão durante a temporada. Pensando nisso, essa regra vem para beneficiar os elencos, né? Muitas das vezes você trabalha o elenco contando com jogadores importantes. Esse jogador se machuca ali perto do final da temporada regular. Ele está cotado para voltar na temporada, na pós-temporada, mas havia uma limitação no elenco. O time tinha que respeitar algumas regras para trazer esse jogador de volta na pós-temporada. Tinha que ficar 4 jogos fora. E era um somatório de regrazinhas para que esse jogador pudesse estar de volta na pós-temporada. E agora você podendo trazer ele, seja lá qual for o jogo que você estiver na pós-temporada, seja no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, lá, conforme você for passando,
esse jogador voltar, e você já poder voltar com ele direto para o próximo jogo disponível, cara, é maravilhoso, né? Pode Porque mudar o script do jogo, você né? mantém os seus 53 homens jogando, né, ali todo jogo, e aí você traz ele lógico, você vai continuar respeitando os 53, mas você pode trazer ele a qualquer momento na pós-temporada. A Então, liga não é cara, boba, né? hã? A liga não é boba, né? E Sim. tu Sim, não beneficia só os elencos. Claro que beneficia os elencos, que os elencos vai ter sempre os melhores jogadores disponíveis, mas também o espetáculo. Que você vai ter os grandes nomes, vai atrair mais público, né? O jogo vai ficar mais atrativo, e é claro que vai ser melhor para o time, para o público, para a liga, para todo mundo. Eu acho que é muito bom essa regra também. Por enquanto, eu estou concordando com tudo, né? Rapaz, ainda bem que essa liga da NFL não tem o time do Fluminense, porque, pelo amor de Deus, rapaz, é um time de asilo vovô ali, rapaz, que Mas essa regra ia favorecer o Fluminense, pô, não? eu ia Mas adorar, os caras né? iam ter que voltar, né? Ia ter Porque que... pô, Esse que é o problema. não posso falar Então, muito, não, que nem começou o Campeonato Brasileiro ainda. O Vasco já perdeu 3 do meio de campo, os 3 titulares. Então, meu tô nessa Aí, aí Deus. também, Cláudio. Manda a sugestão da alteração da regra para a CBF. Vamos ver se os caras ajudam lá A também. CBF tem que querer melhorar o jogo igual a NFL, né? é, Pois Olha, é. É porque tem interesse, né? Para você que não sabe, é, para mudar essas regras, tem que passar por autorização dos times, passam pelo crivo dos donos dos times, pelos managers. Então, assim, é uma série de discussões que acho que hoje não acontece no futebol, né? Basicamente, a CBF fala assim: eu vou mudar, eu resolvo e os times têm que aceitar. Não nesses termos, mas algo assim. Mas, de qualquer maneira, seguindo para a próxima regra, movimentação do período máximo para transferência. Todo mundo sabe hoje que, durante a temporada, os times podem fazer trocas, transferências de jogadores de um time para o outro. E o deadline, né, a data limite, é a semana 8, numa terça-feira. E houve uma sugestão, foi aprovada, para a mudança que o limite das transferências ocorram na semana 9, uma semana a mais. Na minha perspectiva, eu não vejo uma grande diferença, uma grande melhora nesse processo. Uma semana mais, uma semana menos, talvez por questões de lesões você abrir isso, mas para mim é uma mudança de regra bem pequena. Não acho ruim, mas também não acho boa. Então talvez isso facilite mais a vida dos managers, dos GMs, porque de resto, para a gente, torcedor, não acredito que vai mudar a nossa vida assim em grande aspecto, não. O que vocês acham? Diz aí, assim. eu acho que essa aqui é uma regra, na verdade, é uma adaptação a uma regra, né? A adição de um jogo a mais que aconteceu alguns anos atrás. Então, como agora nós temos um jogo a mais na NFL, né? Nós tínhamos 16 no passado, hoje nós temos 17, os times jogando 17 jogos. E essa regra vem para adaptar a isso, porque uma vez que você estendeu uma semana na NFL, você também precisa estender uma semana, acho que, o período de trocas. Isso também eu acho que ajuda muito os times, porque muitas vezes ali na semana 9, você está considerando, sei lá, um time que está 4-3, 5-3, ele está considerando, às vezes, fazer uma troca com um time que está mais certo de disputar ali, já ganhou 8-7, 8-1, né? Então, quando você chega ali na semana 9, é justamente a semana mais ou menos ali do corte entre os times que estão pensando em continuar concorrendo por uma vaga nos playoffs e o time que já não está mais pensando em nada, né? O time que perdeu, o time está 2-7. Cara, é muito improvável que esse time... E aí, às vezes, você tem um nome ali que você quer fazer uma troca, o time está ali discutindo, você estender essa uma semana ajuda, né, aos times que estão pensando ali nessa competição. Se eu ainda continuo brigando pelos playoffs, eu penso numa renovação, troco meu jogador aqui, enfim. Então, eu vejo essa regra beneficiando as franquias, no geral, nessas duas situações.
Vocês disseram tudo, acho que é uma regra não fede nem cheira, porque ela visa manter o jogo do jeito que estava. Como o Thiago falou, e somando o que o Thiago você falou e falaram é isso. Você aumentou uma semana no calendário, prorrogou uma semana para negociação, no intuito de manter a liga do mesmo jeito. E é claro que permanece a estratégia de utilização, como o Alcide detalhou agora, acho que é só isso, nada mais a acrescentar. A gente vai para a próxima regra, que a gente está vendo que esse ano a NFL está trabalhando muito regras e aceitando muitas proposições dos times que estão sugerindo aumentar o roster, né? Aumentar ali o elenco. Então, a próxima regra é ativações já poderiam, né? No ano passado já poderia ter um quarterback de emergência no time, né? Para poder entrar no jogo. Mas esse ano eles permitiram que esse quarterback ficasse fora do roster, né, de 53 jogadores, fora do elenco de 53 jogadores que estão ativos para o jogo. Então, o quarterback agora de emergência, ele permanece no practice squad, né, no time reserva, e vai para o jogo, né, mas no time reserva, e se numa eventualidade os dois quarterbacks principais ali, o principal e o reserva machucarem, ele pode ir para o jogo normal, porque é o nome, né, quarterback de emergência, numa eventualidade, ele entrar e ele fica fora desse roster de 53 jogadores que estão indo para o jogo. Mas é uma expansão dali do seu roster, sem querer dizer que você está expandindo o roster. Eu acho que é um facilitador, tá? Eles estão facilitando as equipes. Inicialmente, eu acho até que nem precisava, né? Acho legal quando as equipes têm que lidar com questões estratégicas aí de elenco. Só que também tem que considerar que a liga ficou meio traumatizada com o ano passado, onde o número de lesões foi absurdo, né? E impactou, assim, verdadeiramente, definitivamente os times, as equipes. E aí, visando facilitar essa questão, que nunca se sabe quando vai ser assim de novo, eles criam essa possibilidade de você ter um quarterback de emergência que não conte no limite do seu elenco. Então, acho que é um trauma aí da temporada passada. Eu acho que essa regra é uma regra interessante, não no aspecto de tipo, vai ter um quarterback lá de emergência, quando eu precisar, eu trago ele. Mas sim como que os times vão começar a pensar nisso em relação a picks, em acumular quarterbacks decentes, vamos dizer assim, no practice squad, né? Porque, por exemplo, antes eu deixava um Zé Ninguém, aí depois eu cortava ele, porque aquele cara é o terceiro quarterback, ele nunca vai poder entrar para o roster de 53 atletas, né? Mas agora eu tenho que pensar, porque aí eu posso guardar um quarterback melhor, em vez de mandar esse quarterback para o São Francisco, em vez de mandar uma quarterback para outro time, entendeu? Então, eu não sei se vai ser esse impacto todo, não, porque você tem uma liga que cada vez mais ajusta as suas regras para proteger o quarterback. Né? Então, assim, as maiores lesões não são dos quarterbacks, não por conta de são. regra, tá? Uhum. Né? Tem quarterback que se machuca por questões de fisiologia do jogo, enfim. Então, não sei nem se vale a pena manter um cara mediano como quarterback de emergência, porque talvez seja mais vantagem você negociá-lo, conseguir uma pick de um jogador que vai ser um titular ou um bom reserva do que ter um terceiro quarterback bom no seu elenco. Então, Minha visão inicial. depende muito do que o seu time precisa, né? Então, eu acho que isso pode sim trazer. Não estou falando que vai trazer, né? Mas eu Não, acho que sim, sim. é uma alteração que talvez possa trazer esse abalo aí no meio dos GMs. No time que eu sou GM, já defini qual é a estratégia. Aí é fácil. O Bruno é fácil. Ele não Né? vai ter terceiro quarterback, então deixa fora. Não vou ter um terceiro quarterback bom. Assim, né? Vou Ou em negociar esse. resumo, se você machucou 2 quarterbacks, você sabe que o time do Bruno não ganha nada. Ele vai ter que depois que ele pagar as 3 piques de volta. Ou não, ou os meus skill players garantem. Com o quarterback ruim, vamos ver. Vamos ver. Você não sabe quem que eu usei a minha pick para pegar? Vamos lá. Mas se a gente pensar, por exemplo, que a gente hoje os times estão tentando ter mais quarterbacks
como, por exemplo, o QB de São Francisco que foi para os Cowboys, Trey Lance. o Trey Lance, hoje ele é terceiro lá, entendeu? Então você teria um Trey Lance. Já foi a pick 3 do draft. Já foi a pick 3 do draft. Tá junto, né? A numerologia tá funcionando. Mas, cara, assim, eu concordo com o Bruno. Eu acho que, ao meu ver, até agora eu não consegui ver um grande impacto, além do tipo, eu tenho mais um quarterback que eu posso usar no jogo, numa eventualidade. Mas que vai poder me beneficiar, a gente vai ver nesse ano como que as coisas vão funcionar. Talvez o que o Thiago falou aí possa ser considerado no seguinte: eu posso manter um cara que hoje, no pré-temporada, não está sendo tão considerado no meu time reserva aqui, né, um mediano, e aí o Bruno precisar de um QB talvez melhor na temporada e eu usar como moeda de troca, entendeu? E aí um Trey Lance que não vale nada agora, durante a temporada, tem um Trey Lance aqui encostadinho aqui no campo, de repente para você te serve, já que você está sem nenhum. Então, a gente vai ver. Eu não sei se o Trey Lance vale isso tudo, né? Mas... Cara, se o Darnold consegue contrato ano após ano, meu amigo, então qualquer um consegue, meu amigo. A gente não pode esquecer dos calouros, né? Você draftou um cara de terceira, quarta rodada, porque tinham outros prospectos melhores, mas ele tá longe de ser um jogador ruim. Isso. Né? Aí você pode manter ele no seu time para usá-lo se precisar. Aí você vai começar a devagar agora. As possibilidades aqui são infinitas, né? Quer ver um exemplo? O Brock Purdy não foi o Mr. Irrelevant, um dos últimos a ser picados? Por exemplo... Então, o último. Só o último. Ele poderia não ter sido picado e ser sorrateiramente picado para outro time, entendeu? E deixado lá no... Cara, vamos deixar ele aqui quietinho, porque hoje a NFL não faz isso. Se eu não piquei durante o draft, eu não vou picar, cara. Dificilmente você vai pegar alguém depois do draft. Tem um ou outro que os times ainda acreditam que pode fazer uma coisa, mas é raro. Principalmente quarterback. Bom, vamos seguir? Vamos. A gente separou uma outra regra aqui para comentar, que ela já é deixando agora o assunto elenco de lado e voltando aqui para a questão de falta. Né? Tinha uma situação que sempre deixava a gente encucado, é quando tinha uma troca de posse de bola no jogo e o time que está perdendo a posse de bola cometia uma falta, que às vezes era ignorada. E agora vão receber mais atenção, tá? E quando numa jogada tiver uma troca de posse de bola, um turnover, se for cometida falta pelas duas equipes, tá? Essas faltas vão ser marcadas, tá? Elas vão receber uma atenção especial agora da arbitragem. Por exemplo, violência desnecessária, você perdeu a posse de bola e cometeu uma violência desnecessária, vai ser aplicada além da posse de bola, sem esse lance de dupla punição, tá? E aí acho que é interessante porque você, de novo, caminha na linha de manter a lisura do jogo, um jogo mais justo, porque se o cara perdeu a bola e cometeu, mesmo tendo cometido uma falta grave, vai ser aplicada. Vocês acham impacto positivo ou negativo nessa mudança? Então, pô, eu acho assim, a aplicação da falta, ela vai ser muito importante, porque hoje acontece, às vezes, que nem você falou, uma violência desnecessária, né? E aí você fica, pô, aconteceu aquilo ali, mas porque teve a troca de posse, aquela falta meio que ficava de lado. Então, isso vai ser muito importante para o time no qual sofreu a falta, né? Isso vai ser aplicado antes. Isso não acontecia antes e às vezes acontecia esse momento. Não lembro exatamente o jogo, mas já aconteceu isso várias vezes. E aí você vê aquela falta lá e nada acontece. Digamos, o cara fez um face mask, mas como teve a troca de bola, não, deixa ignoraram falar. Ele marcou, já trocou a posse de bola, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, isso é uma questão da NFL forçar todas as faltas que são pessoais, faltas graves, elas serem marcadas, independente se há troca de posse de bola ou não. Então, eu acredito que isso é uma maneira de você punir os jogadores que talvez são mais
colocar em aspas aqui, brutos, mais violentos, e fazer com que as devidas punições aconteçam com os times e talvez, tipo assim, o time volte para trás, o time reverta a posse de bola, né? Então, acho que isso vai melhorar o jogo. Acho que isso vai deixar, como a gente estava falando nas outras regras de marcações de falta, mais justo. Não, assim, não tem muito o que comentar. Eu acho que quando a gente está falando de... Eu acho que a única coisa aí a adicionar é que antes eles davam o mesmo peso para duas faltas em que aconteceram naquela jogada. Então, isso não... houve a troca da posse de bola. Então, eu estou dando... Como houve a troca da posse de bola e aconteceram duas faltas, uma de cada time, essas faltas empatavam, né? Eles davam, tipo, offset na falta, eles desconsideravam as faltas, porque teve uma de cada time, e seguia com a troca da posse de bola. Agora, além da troca da posse de bola, o time que cometer a falta mais grave, ele vai sofrer a penalidade. Então, beleza, houve a troca da posse de bola, mas houve aqui, houveram duas faltas aqui. E aí, peraí, qual foi a mais grave? O time que cometeu a mais grave, ele vai sofrer a penalidade, né? Obviamente, o que eu entendi do que a gente leu é que ela vai ser aplicada após o lugar no campo, né? Que a jogada parou, onde houve a troca da posse de bola. Então, vai ser aplicada ali. Então, se você empatar, dar o mesmo peso para duas faltas diferentes, não pode acontecer. Ainda mais, principalmente se a gente está falando de uma violência desnecessária, você tem que punir o jogador. Pô. Você tem que ir lá e mostrar para o jogador, olha só, nós não toleramos isso, independente do que está acontecendo aqui no jogo, né? Do que aconteceu no jogo. E essa mudança ela vai atingir jogadas que tiveram troca de posse de bola, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal aqui que deveria ter alguma coisa parecida exatamente nessa circunstância que o Elcio falou, que às vezes não tem troca de posse de bola, mas a jogada tem duas faltas. Independente do nível das faltas, se é uma falta leve ou outra grave, elas se anulam. Eu acho meio bizarro isso, acho que tinha que ter uma compensação aí, porque uma falta é mais grave que a outra, né? E deveria achar alguma coisa para equilibrar essa aplicação aí. Não necessariamente, eu não sei como, é questão de sentar para analisar, mas é uma ideia que eu tenho que deveria ser compensada de forma diferente, porque se você dá, o que você falou, você dá o mesmo peso para faltas diferentes, é meio bizarro. Acaba trazendo uma certa injustiça para o jogo, você parar para pensar. Né? O cara fez um hold, o outro lá deu um soco no outro, capacete. Que para mim é uma idiotice, dar soco no capacete, mas enfim, existem esses caras. Não dá para você aplicar a mesma penalidade, que é desconsiderar uma em função da outra. Mas enfim, a gente está focando aqui, a regra só alcançou jogadas com troca de posse de bola. Vamos ver, como a gente está sempre frisando, como que isso vai ser direcionado na prática, no decorrer das partidas, e ver como que vai ficar o espetáculo do futebol americano. Exatamente o que o Bruno falou, porque muitas das vezes a gente está pensando aqui, o cara vai considerar, o juiz vai considerar tudo, mas muitas das vezes tem uma reunião entre eles lá, e eles passam entre eles, nós só vamos considerar isso daqui é o que nós vamos considerar a partir de agora. E aí o jogo é totalmente diferente do que a gente está pensando aqui como torcedor. Porque a gente está aqui pensando pelo lado do torcedor, né? Que está assistindo e acha aquela falta ali injusta. E acha que aquilo ali... e a gente muitas das vezes não sabe ou não tem noção o quanto aquilo ali pode impactar quando for mudado. Então, a gente vai ver isso durante a temporada. Espero que melhore, a gente espera que melhore, mas tomara que todas essas mudanças melhorem para trazer o jogo mais limpo, né? Um jogo mais... Justo e atrativo. Justo e atrativo. Só chovendo uma olhada aqui, mas é aquela coisa, né? A aplicação das faltas eu acho que a NFL ela faz por steps. Ela vai aplicar isso, ver como que se funciona, se realmente na prática isso vai funcionar. Se funcionar, talvez eles expandam isso para mais revisões, mais jogadas, entre outras coisas. Mas, continuando na mesma linha de
mudança de regras, faltas graves, e vai surgir agora um banimento de uma jogada que, pessoalmente, eu tenho as minhas dúvidas, né? Que é o banimento do hip drop. Para quem nunca ouviu falar do hip drop quando o defensor corre atrás da pessoa que está com a bola, né? No caso, pode ser um wide receiver, um running back, e ele faz o tackle puxando pela cintura e caindo com peso de corpo em cima das pernas. Para que isso fique mais claro, a gente vai passar um vídeo aqui, enquanto isso a gente vai comentando sobre isso. Essa questão do hip drop aconteceu, principalmente a gente pode ver com o Andrews, né, no Baltimore, ano passado, que fez ele sair durante a season e prejudicou muito o Baltimore Ravens, né? Então, a minha pergunta para vocês, o que vocês acham desse banimento? É algo que deveria acontecer? Não? E quais são as consequências desse banimento? Eu vou ser bem sincero que eu não tenho uma opinião formada. A gente olhando o vídeo aí, principalmente olhando aí o Andrews, que acabou com o meu tight end, que eu tenho ele como tight end numa liga, e aí acabou com o meu tight end logo no iniciozinho ali, pro meio da temporada, tirou ele. Quando a gente olha para as lesões, eu acho, beleza, a NFL acertou, tá? Quando eu olho para a imagem e vejo as lesões, você tira jogadores importantes como o Mark Andrews e tira outros como running backs importantes, enfim. Mas quando você pensa no que é o jogo da NFL, você passa a limitar um pouco também a ação do defensor. E aí eu acho que quando você começa a limitar a ação do defensor, você começa a favorecer um lado. No caso, nesse sentido, começa a favorecer o time que está atacando. Porque o jogador, cara, você está vindo de encontro para ele. Você não tem mais como você ir na parte superior, né? Ou seja, na parte do tronco. Você tem que se jogar em velocidade para tentar tirar esse cara, derrubar ele. Você se joga na cintura e tenta agarrar. E aí, cara, eventualidade pode acontecer. Mas você também vê claramente que outros jogadores também usam isso já como técnica dele se pendurar na cintura do cara e jogar o próprio peso do corpo sobre a perna do jogador. Então eu acho que aí está tornando a jogada subjetiva. O juiz vai ter que entender se aquilo ali ele usou como técnica para derrubar o cara, ou não, se aquilo ali aconteceu porque em velocidade, infelizmente, houve uma eventualidade. E aí vai ficar na mão do juiz decidir isso. E aí talvez não tenha sido tão justo assim esse banimento. Só um detalhe, não é subjetividade. Se acontecer por acidente ou na prática é 15 jardas, falta grave. Então, assim, Sim. Que nem face mask. Face mask por sem querer ou por querendo, falta. Face mask, Face mask, Eu só tenho uma observação assim, cara. É claro, todas as mudanças a gente vai bater na mesma tecla. Tem que ver na prática como vai funcionar, como vai ser aplicado e tal. Mas eu acho que é super válido você tentar proteger os atletas. Até porque sem atleta não tem espetáculo, tá? Então, assim, eventualmente, cara, uma mudança, ela vai favorecer um time ou outro, um ataque ou a defesa. Não tem jeito, tá? O que vai ter que acontecer é um ajuste na forma como você joga, tá? Porque, será que é realmente necessário eu manter uma regra ativa que ela aumenta em potencial a lesão de um jogador? Sabe? Até onde isso é válido, né? Porque, por exemplo, eu tô analisando aqui agora, eu acho que esse tackle aí, nesse ângulo que o cara pega por trás, não vai dar mais para fazer. Não. Entendeu? Então, porque assim, é natural você se pendurar, por exemplo, se você fosse pendurar alguém correndo, o cara vai te arrastar, pô. E Então, você seu corpo você vai ser cai, projetado. Automaticamente, seu corpo vai ser projetado por cima da perna dele. Para derrubar o cara, você vai ter que puxar e você vai cair no cometimento dessa falta. Entendeu? Então, assim, vai ter que se adaptar da forma de jogar esse jogador de defesa, que tá talvez aí anos jogando dessa forma, ele vai ter que se reinventar para buscar o tackle sobre outro ângulo, entendeu? Então, assim, a questão é se vai funcionar ou não, se o jogo vai ficar mais atrativo ou não, se os jogadores vão se lesionar menos ou não.
eu acho válida a tentativa, tá? E não acho que você tem que, como eu posso dizer, se limitar ou você vai evitar de propor essas mudanças. Ah, o jogo vai mudar muito. Cara, mas se você tá lesionando os seus jogadores, e a NFL, o futebol americano, né? Ele acho que é o esporte que mais teve isso, se bobear, adaptações de regras visando a saúde dos jogadores, né? Teve época que o futebol americano quase foi banido porque estava morrendo os caras, entendeu? E hoje Sim. é bonito, que agrada tanta gente, está crescendo em público pelo mundo. Acho super válido, sim, tentar proteger os caras, mas tenho que reconhecer que vai facilitar para um time, por exemplo, de ataque, talvez, e o time de defesa vai ter que se reinventar para achar uma forma de fazer um tackle por um outro ângulo que não o prejudique ou que não lesione o jogador que está com a bola. Enfim, o tempo que vai dizer se foi melhor ou pior essa regra, mas, em princípio, eu acho super válido. Eu particularmente, eu sou fã de longa data da NFL. Eu acho que essa regra é ruim, porque aquela coisa, eu me coloco na posição do defensor. Se eu sou o safety, ou seja, eu sou o último jogador de defesa, estou correndo contra o Tyreek Hill, estou marcando o Tyreek Hill, eu não tenho a velocidade para pegar o Tyreek Hill de frente. Se ele correu para a ponta e eu não consigo derrubar ele, e a única solução que eu tenho é pular e tentar agarrar no que eu consigo e cair, eu não vou poder, porque isso é uma falta de 15 jardas que vai colocar ele na linha de gol. Então, para mim, assim, isso, para o defensor conseguir fazer um tackle, vai ser melhor ele falar assim, não, faz o touchdown. Entendeu? Então, para mim... Pra ponta ainda é melhor, que você pode pular para empurrar, agora pro meio. Entendeu? Então, assim, cara, não tem como. Se você pode ver qualquer tackle de qualquer posição. Quando você tenta fazer o tackle e você não consegue, o seu corpo gira, você vai rolar para um lado ou para o outro. Eventualmente, você vai cair em cima da perna do cara, não tem o que fazer. É que nem os tackles que às vezes os caras dão nos quarterbacks, que para mim não é roughing the passer, mas só porque o cara deu uma empurradinha, o quarterback caiu no chão, roughing the passer. Cara, não é, entendeu? Eu só acho que eu concordo com uma frase do Andy Reid, que ele fala assim: a gente tem que ter cuidado com as peças que a gente move na NFL, porque daqui a pouco não é mais futebol americano, é flag, porque não pode mais encostar nos amiguinhos, o defensor não pode mais fazer nada, porque senão é falta. Então só tem que ter o meio termo. Eu entendo a questão do vamos manter o pessoal saudável, porque ninguém precisa se lesionar à toa, mas também você não pode tirar os elementos chaves do que deixa esse jogo maravilhoso. Polêmico ou não, vou pegar aí a fala do Andy Reid e dizer que falar isso do lado de fora do campo é mole. Quero ver ele pegar a bola e correr e falar isso aí também. Entendeu? Assim, eu sei que tem algumas regras que impactam no que a gente está acostumado a ver, tá? Mas eu tenho a linha de raciocínio que pelo menos a tentativa é válida de você tentar proteger mais os seus jogadores. Claro que esporte a contato físico acontece, tá? Mas se eu puder tentar criar mecanismo para evitar que isso aconteça, eu acho super válida essa tentativa, sim. E aí, regra polêmica, e aí eu acho que a última que a gente vai falar hoje, a gente falando aqui do nosso ponto de vista sobre as regras e tudo, houve uma alteração no kickoff. E aí e essa é uma regra que ela dá trabalho de ser entendida, porque não foi assim, mudou uma coisa, né? Mudou a cor da bola, não. Mudaram a regra em vários pontos, né? Fizeram uma adaptação da regra da XFL para a NFL, onde o kicker agora ele chuta do seu campo defensivo na linha de 35 jardas. A linha ofensiva está se alinhando agora na linha de 40 jardas do campo ofensivo. A linha defensiva pode se alinhar com pelo menos 9 jogadores entre a linha de 35 e 30 jardas do campo defensivo. E você pode ter pelo menos 2 jogadores numa nova zona dentro do campo defensivo, chamada landing zone. Então, você vai ter 2 jogadores ali que podem receber a bola. Dito isso, a gente
os jogadores agora eles não podem mais começar a correr, né? Os jogadores da linha ofensiva ali, eles não podem mais, do time de specials, né? Eu estou falando aqui de jogadores da linha ofensiva, mas é o times especiais ali que estão devolvendo a bola, eles não podem mais correr, né? Quando o kicker vai chutar a bola, vai devolver a bola, eles têm que aguardar essa bola quicar na landing zone ou ser recebida por alguém ali na landing zone. Um dos retornadores pegarem essa bola. Aí sim, esse time da linha do time de especiais que está ali na linha, está alinhado ali na linha de 40, ele pode começar a correr. E aí, assim também da linha defensiva, podem começar a jogada. Então, ela é uma regra mais trabalhada. Além disso, se essa bola quicar na land zone e rolar para a end zone, essa bola pode ser retornada ou ela pode ser, né, downed ali, ou seja, ela pode ser pode ajoelhar, né? Pode ajoelhar ali, né? Ele pode ajoelhar e ser colocado na linha de 20 jardas. Além disso, se o kicker tiver ali, for o kicker do Baltimore Ravens, o Tucker, se ele tiver uma perna boa e botar essa bola lá na end zone, essa bola ela vai ser colocada direto pelo ar, essa bola vai ser colocada na linha de 30 jardas, né, se eu não me engano. Então, são muitos Cs aí, né, que se o cara fizer isso, se o cara fizer aquilo, eu acho que eu gostei da regra, porque a regra traz um dinamismo para o jogo, para um jogador que era pouco visto. Acho que o cara vai ter que treinar muito mais pontaria, aonde que ele vai colocar essa bola. São 2 jogadores a mais podendo receber a bola, um jogador a mais podendo receber essa bola e retornar. Então, os times vão poder trabalhar em cima disso. Agora, como que vai acontecer, como que isso vai se refletir na NFL, só vendo, né? Porque a gente pode ver a NFL está tentando mais uma vez tirar as lesões, né? Porque antes o time vinha correndo lá da linha, que estava alinhando lá na linha de 40 jardas do campo defensivo, correndo para encontrar o retornador, então você também tinha muitas lesões. Então eu acho que isso vai evitar um pouco dessas lesões acontecerem. E é isso. O que você acha dessa regra aí, Thiago? Olha, eu vou te falar que essa é uma regra para mim muito confusa. Demorei um tempo para entender ela assim, totalmente, e acredito eu que, assim como talvez vocês, e ainda não entendeu, né? A gente não entendeu, Paulo. Olha, a gente discutiu, a gente sentou, a gente colocou todo mundo a cabeça no mesmo negócio para tentar entender. Assim, em resumo, eu acho que o resumo da ópera é o seguinte: a NFL quer evitar contato de amiguinho correndo contra amiguinho correndo, né? Então, tipo assim, todo mundo fica paradinho, chuta a bola. Quando a bola bater em alguma coisa, é aí que o pessoal pode se mexer. Então, assim, para mim isso é totalmente para evitar lesão. Uma coisa que, particularmente para mim, e muitos outros, acho que geral vai concordar comigo, ficou chata a questão do onside kick, tem que ser anunciado. Agora, você não pode fazer uma surpresa e chutar um onside kick. Isso para mim, particularmente, acho que vai ser chato. Porém, existem estatísticas, existem estudos que vai melhorar a questão do onside kick, né? Que hoje, o onside kick só 7% na temporada foi realmente convertido, o que é terrível, né? Então, talvez isso melhore essa questão do onside kick. Mas, para não entrar em muita profundidade em todas as regras que nem você já comentou antes, se vocês quiserem depois dar uma lida aqui em cima, tem todas as regras bonitinhas. Em resumo, para mim, sem contato, vai ter mais retornos, porque o time vai tentar buscar sempre mais retornos, e como você colocou, o kicker vai precisar treinar melhor o pé dele,
para poder sempre acertar a land zone, porque o ponto-chave, para mim, o ponto-chave do kicker é ele acertar a bola no chão na end zone e ela sair para dentro da end zone. Esse é o supra-sumo. Porque se isso acontece, o time começa na linha de 20 jardas, o que é ruim, certo? Então, para mim a regra pode ser muito boa, mas hoje para mim ela é bem confusa. E fala aí, galera, se vocês quiserem que a gente explique um vídeo só mais detalhado nessas regras com as nuances, né? Escreve aí que a gente pode pensar em fazer um vídeo detalhadinho, ponto por ponto. Mas acho que essa vai ser a primeira de cara mudança que todo mundo vai estrear no momento que liguei a TV, o primeiro kickoff do ano. Ué, o que está acontecendo? Tudo diferente? Eu podia ter Você jogado tem que entender engraçadinho isso. no primeiro kickoff, né, da temporada. Podia, né? Não, o primeiro jogo é com Kansas, ele joga na quinta-feira, o campeão joga na quinta? Isso, Não, na não, quinta-feira o você campeão vai. joga no domingo, acho. Não necessariamente. Não necessariamente, não Tem que necessariamente. ver o calendário. Porque o pra ver Kansas certinho. gosta, né, dessas jogadinhas engraçadinhas aí, diferentes com jogadores lá, cara. Olha, eu não duvido não que o Kansas já venha com uma jogadinha graçola. engraçadinha. Cara, assim, a minha impressão disso aqui, como a gente falou, é um pouco confuso e a gente vai ter que ver no dia a dia, ao decorrer da temporada, porque assim, não é só qual foi o objetivo da regra, é como as equipes vão digerir isso e vão aplicar, né? Tem muito disso. Mas a minha impressão é que é uma regra tentando, mais uma vez, evitar lesões, tá? Mas também deixando uma margem para estratégias. Tá? Acho que tem muito disso. Porque o ponto-chave vai ser onde a bola vai cair, no chute, a força do chute. Porque se ela cai antes da chamada land zone agora, já é penalidade. Né? Vai lá para a linha de 40. Né? O time começa na linha de 40. Então é o pior dos mundos. Se ele cai na land zone, o time tem que retornar, não tem escolha. Então tem que ter o retorno. Sendo que você facilitou para o retornador, porque as equipes só podem se mexer depois que a bola cai no chão ou toque alguém. Se ela toca na land zone e vai para a end zone, é um outro lugar que você pode colocar a bola se você ajoelhar, mas também você pode retornar. E aí tem essas questões de sair pelo fundo, se bater na end zone, sair pelo fundo, sair pela lateral, continua com a penalidade. Então, a gente vai ter que ver como os técnicos, as comissões técnicas vão trabalhar estratégias nesse monte de nuance criada para o kickoff. Né? Mas, como o Thiago falou, as estatísticas também pode ser que ajudem o onside kick, que há algum tempo já estava inútil, na boa. Não lembro quando foi a última vez que o time conseguiu recuperar a bola. Talvez agora, com o limite de espaço entre o time de ataque e de defesa, e você ter que esperar a bola tocar em alguém ou o chão para poder se mexer. E também é bom lembrar que mudaram as referências de onde os times se posicionam em relação à bola. Então pode facilitar agora uma recuperação da... mais justo, né? Mas assim, de novo, a gente vai ter que esperar para ver. Tô curioso para ver como que isso vai funcionar, mas eu sou adepto de algumas mudanças e ver primeiro como que vai funcionar para a gente extrair opiniões mais aprofundadas. Mas como ela é cheia de detalhes, fica muito difícil você fazer uma impressão palpável Primeira, né? de como é que vai ser, se vai ser bem melhor ou pior. Mas vamos lá, espero que ajude mais o jogo. Um fato interessante, né? A gente comentou isso offline, é que enquanto a NFL está indo para o modelo da XFL, a XFL está indo para o modelo da NFL, né? Então, assim. Acho que fizeram de sacanagem, né? Então, ou a XFL falou assim: não vou ficar igual a NFL, vou mudar. Ou eles falaram assim: alguma coisa está errada, vamos dar Ctrl Z para melhorar aqui. O meu propósito é ser diferente da NFL. Eles mudaram lá, vamos mudar de novo. É isso. Bom, gente, fala assim. Não, eu ia só comentar que, cara, antes, né, quando a gente tinha uma devolução em que o time não queria muito arriscar, ele ficava ali, não, deixa essa bola cair aí no chão, ou o cara recebia e ajoelhava, e agora se essa bola cair ali na land zone, meu amigo, tu é obrigado a retornar. E aí os kickers, que muitas das vezes erravam ou chutavam forte para essa bola passar lá pela end zone,
ou ele não vai poder mais fazer isso. Ele vai ser obrigado a calibrar o pé. E, cara, isso daí vai ser um trabalho. E eu acho que isso fortalece uma coisa, eu acho que nos times. Vai acabar você tendo que ter, como alguns times optam, por ter o kicker e o punter. Né? Você diferenciar posições. Porque um cara você quer só devolver a bola, o outro, não, você pensa mais estrategicamente. Alguns times têm um cara que faz a mesma função, né? Mas outros times optam por ter 2 caras fazendo diferentes funções. O problema disso são 2 caras que você ocupa no roster, né? Mas mediante uma nova estratégia, talvez você precise de diferentes caras. Daqui a pouco isso. Você vai ter o kicker do field goal, o kicker do kickoff. Também tem isso, eu quero ver como que vai ser isso, kickoff, quando o kicker se machucar. Aí, meu amigo. Ou você vai expandir o treinamento do punter. O punter vai ter que ser... Vai ser só chutador agora. O punter e o kicker. Vai ter que fazer os 2. Mas vamos ver, né? Como é que os times se adaptam a isso. Bom, galera, a gente selecionou essas regras para a gente conversar. Foram essas. Não são, bom lembrar, não são todas as mudanças que a gente tratou. São algumas que a gente entendeu como relevantes ou interessantes para a gente debater, que eram propícias para a opinião de torcedor, de telespectador da NFL, do futebol americano. E a gente trouxe aqui algumas impressões nossas de como que isso vai impactar no jogo, estratégia, time, espetáculo. E espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Comenta aí pra gente aí se ficou legal ou não, qual regra ficou melhor, qual regra ficou chata, ruim, que vai dar treta ou vai funcionar legal. E a gente vai interagindo, tá aproveitando, ajuda a gente aí, segue nas redes sociais, Instagram, YouTube e Twitter, @freeplay_br, que é um prazer, uma alegria enorme pra gente estar aqui com vocês, difundindo esse esporte aí Brasil afora. E assim, a gente se vê cada semana que a gente conseguir e puder estar com vocês tratando desse assunto, desse esporte maravilhoso. Um abraço, um beijo no coração. Assim, Thiago, tamo junto. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu. Yeah.